11 casos de sarampo foram registrados aqui em Alagoas este ano. O que chama a atenção é que esses registros foram feitos num curto período de tempo. Sobre esse assunto, nós vamos ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que nos traz informações sobre tudo isso. Maria Maciel, sarampo estava erradicado, controlado, e me parece que por conta dessa pandemia da Covid-19 e também de algumas pessoas que falam, não é preciso tomar a vacina, o sarampo voltou com força e volta a nos assustar. É isso mesmo, Maria? Pois é, a situação já começa a preocupar. O primeiro caso de sarampo registrado neste ano foi em maio. De lá para cá já são 11 casos. 10 deles somente no município de Capela, no interior do estado, e um caso em Maceió. Agora, a CESAL já tem tomado algumas medidas para impedir aí que se torne esses casos cada vez mais frequentes, já que é uma doença altamente contagiosa. Eu vou conversar com o Diego Ora, que é coordenador, gerente de Vigilância e Controle das Doenças Transmissíveis da CESAL. Boa tarde. Diego, o que a CESAL tem feito, para tentar impedir aí o avanço dos casos de sarampo aqui no estado? Boa tarde. Boa tarde. Quando há identificação de um caso suspeito de sarampo, a gente já inicia um processo de vigilância. E no processo de vigilância consiste basicamente em fazer quebra de cadeia de transmissão. E isso se dá na ponta fazendo bloqueio vacinal. Então, no caso específico de Capela, a gente realizou o bloqueio vacinal de todos os casos, daqueles que moravam próximos dessas residências. Além disso, a gente utilizou uma estratégia diferenciada. Como existia um número maior de casos naquele município, a gente disponibilizou um quantitativo maior de vacinas de tríplice viral, que é para sarampo nesse caso, sarampo e outros vírus. E aí foi feito um processo de varredura. Para Maceió, a gente também faz o processo de bloqueio. Então, a primeira medida é fazer o processo de bloqueio de vacinação de forma seletiva, pegando aí possíveis susceptíveis para que a gente não tenha um aumento maior do número de casos. Agora, isso tem acontecido principalmente por conta da cobertura vacinal, Muitas pessoas deixando de vacinar suas crianças. Isso, é importante assegurar e garantir que as vacinas elas estão disponíveis, elas constam dentro do calendário básico de vacinação, tanto da criança quanto do adulto. Mas para a criança em específico, que é esse nosso foco neste momento, a gente precisa deixar a população esclarecida de que as vacinas elas estão disponíveis de forma gratuita e de acesso universal, a todo o usuário. Então, eles precisam procurar uma unidade básica de saúde com a criança. Uma criança com 1 ano, ela já recebe uma dose de tríplice viral. Com 15 meses, há um segundo reforço dessa dose. Então, é importante que a população ela procure a unidade básica de saúde para fazer a atualização da caderneta de vacinação das crianças. E o sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode levar à morte. Isso. Nossos casos, os que foram identificados, eles não há evolução de piora de quadro, Todos os casos foram tratados em domicílio, então não houve internação desses casos, mas com relação ao sarampo, a gente precisa estar sempre atento, Então, toda criança que apresenta febre, tosse, coriza, que é o que a gente chama de tríade para sarampo, precisa haver a suspeição do caso. E são casos que podem evoluir para gravidade e para óbito. Então, é bem importante a captação de forma oportuna desses casos. Certo, obrigada então pelas informações. Então fica esse alerta, A gente tem que continuar vacinando. Só para você ter uma ideia, Wilson, essa cobertura vacinal da tríplice viral não passa dos 60%. Isso nesse ano de 2021. Então é muito importante que a gente possa levar essas crianças para vacinar e aí impedir a volta do sarampo, que pode sim voltar com força total se a gente também não tomar os nossos cuidados. Volto com você.